Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Pra te adorar, onde flui o amor. Queridos, graça e paz. Amém? Graça e paz. Amém? Está melhor, né?
Cumprimento a você que está na igreja, a você que é o nosso visitante, seja muito bem-vindo. Deus possa estar abençoando ricamente a cada um de vocês. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, que Deus possa estar abençoando neste culto também. Vamos orar ao nosso Deus? Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque nessa noite, ó Pai, nos apresentamos diante do Senhor este culto, ó Pai. Este culto que seja um culto de adoração a Ti, ó Pai. Que toda palavra falada, toda expressão, ó Senhor, lida aqui, tudo que fizermos, ó Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Que nesta noite possamos nos apresentar ao Senhor com os lábios puros diante da Tua presença, para adorar a Ti, que é santo, santo e santo, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Convido a todos a abrir suas Bíblias no Salmo 84. Salmo 84. Nós vamos ler todo esse salmo de forma responsiva. Salmo 84. Leamos de forma responsiva. Com 84. Isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinhas ninhos para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra em caminhos aplanados. Vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém. Vamos ler o verso 10 novamente? Pois um dia nos teus atos valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Que isso seja uma verdade no nosso coração nessa noite. Vamos cantar ao nosso Deus, render graças a Deus com o hino número 14. Coloquemos em pé aqueles que podem se colocar em pé. Hino número 14.
A igreja pode se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 32, verso de 1 a 7. Verso de 1 a 5, aliás. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estios. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, nesse momento nós vamos nos colocar diante de Deus, um momento de contrição, onde vamos confessar os nossos pecados. O salmista diz no verso 1 e 2 que feliz o homem que confessa e deixa o pecado. Ele alcança felicidade diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E após algum minuto, um instante de oração silenciosa, eu pedi ao diácono Cássio, faça a Deus essa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus, entendendo, ó Pai, que é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque por nós mesmos nós não alcançaríamos tamanha graça sobre as nossas vidas. Mas a Tua palavra nos diz, ó Pai, que enquanto aqui vivermos, o pecado está à nossa volta e nós temos cometido o pecado, mas em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor o perdão. Que o Senhor venha perdoar, ó Pai, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e se tem algo em nosso coração, ó Pai, que precisa ser mudado, que precisa ser restaurado, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um aqui nesta noite. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece as suas dificuldades, o Senhor conhece os seus anseios, as suas necessidades, mas que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um e na nossa vida. Nós te pedimos o perdão, ó Pai, entendendo que é só o Senhor que pode nos perdoar e que nós possamos, ó Pai, a cada dia estarmos caminhando em retidão para que possamos viver aqui na terra, Pai, uma vida de testemunho, uma vida de gratidão, para que um dia, ó Pai, nós encontraremos ao Senhor e o Senhor olhe para nós e diga que esse é o meu filho que enquanto viveu ali na terra, viveu de uma forma digna e testemunhou o Teu grande amor para as nossas vidas. Nós te pedimos o perdão, ó Pai, agradecidos e entendendo, ó Pai, que o Senhor perdoou a cada um aqui nesta noite. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, nesse momento nós vamos cantar o hino 63, hino de gratidão ao nosso Deus, agradecendo por tudo que Deus é e faz na nossa vida. Eu tenho certeza, se eu perguntar a cada um, nós vamos estender aqui a noite inteira, relatando as bênçãos que o Senhor tem feito na minha, na sua vida. Vamos colocar em pé e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Enquanto cantamos, você que veio preparado para trazer seu dízimo e oferta, pode fazer. Enquanto cantamos.
Marluz está viajando, chegou, né? Faça a Deus uma oração de agradecimento, por favor. Que já foram cantados e ainda serão, ó Deus. E agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou, nos trouxe, ó Pai, em paz, a viagem que fizemos, e aqui estamos novamente, ó Deus, junto com os irmãos, adorando o Teu santo nome. Ó Deus Altíssimo, eu coloco no altar do Senhor, Pai, as ofertas e os dízimos que foram lançados agora no altar do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja tomando essas ofertas, ó Pai, e abençoando cada pessoa que ofertou e dizimou, ó Deus, que o Senhor esteja multiplicando as bênçãos nas nossas vidas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Convido o Ministério do Louvor que esteja conduzindo a igreja em louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que nessa noite você possa aproveitar a liberdade que Deus te deu de louvar, de engrandecer. Hoje nós temos a liberdade de falar pessoalmente com o nosso Deus através da oração e louvá-lo através dos cânticos, da oração, né, da intercessão. E que nessa noite você possa ter essa liberdade de falar ao seu Deus aquilo que você sente, aquilo que você tem passado. Então, que você possa colocar em pé. Vamos cantar com alegria essa primeira canção. Que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo.
louvamos a um Deus que não há outro como Ele. Um Deus que está no início de tudo, no início da criação do universo, no início da nossa vida, estará no final de todas as coisas. Que você possa cantar essa canção com essa certeza no seu coração.
está presente em nossa vida. Nós declaramos agora que nós queremos estar mais perto do Senhor. O Senhor nos conceda essa bênção, em nome de Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ó Deus, nós te louvamos. Não importa
importa as circunstâncias, não importa aquilo que passamos, porque sabemos que o Senhor é o único Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor está no controle sobre nossas vidas. Nós queremos te louvar e te engrandecer. Que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Que nessa noite nós possamos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem através do Teu servo. Que essa palavra não volte vazia, que ela entre em nosso coração, que acerte o alvo, Pai, que nós possamos sair daqui edificados. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou convidar as crianças. As crianças, culto infantil. É até 10 anos, Larissa? Até 10 anos, né? Ó Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela vida dessas crianças que compõem, ó Senhor, a nossa igreja. O Senhor possa abençoá-las a cada dia e que o Senhor abra o entendimento delas para que elas compreendam a Tua palavra da maneira que elas, apropriada a elas, ó Pai. Abençoa a Larissa, Teu Espírito Santo possa estar orientando a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, está conosco o pastor Manuel, né? O pastor Tito está de férias, o pastor Manuel tem nos assistido aqui. Já quero agradecer, né, em nome do conselho, a esse momento que o senhor está nos ajudando aqui. É um privilégio para nós. Você chegar. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Deus. Para mim é um prazer e uma honra poder contribuir com a obra de Deus e especialmente com a obra dele aqui nessa comunidade. É sempre uma alegria poder dividir a boa palavra dele com vocês. E eu quero convidá-los para o texto bíblico de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis capítulo 22, eu farei a leitura do verso 1 até o verso 19. Peço que vocês acompanhem a leitura da boa palavra de Deus nesta noite. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado,
voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra é rica, poderosa, profunda, tem tesouros que nós nunca conseguimos esgotá-los, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, ajudando a mim na exposição dela, e os meus irmãos no entendimento da mesma, a fim de que nós encontremos esse tesouro aqui nessa noite, para que o nosso coração seja quebrantado, corrigido, edificado e, por fim, alegrado na tua presença. E que o Senhor receba a glória que só te merece. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Uma pausa. Talvez isso seja o que muitos de nós aqui nessa noite esteja buscando na vida. Uma pausa diante de situações difíceis, diante de conflitos, diante de dificuldades pelas quais nós passamos. Uma pausa talvez parece ser a coisa que mais almejamos, porque na vida parece que é justamente assim. Nós temos uma sequência de desafios, dentre os quais nos esgotamos, choramos, nos afligimos, e por fim vencemos. E quando chegamos no final deste, talvez a gente proclame: agora sim Deus vai me dar um momento de respirar. Talvez Deus agora vai ajudar um outro irmão a crescer,
na fé, porque eu consegui crescer um pouco diante dessas situações. Agora eu preciso descansar um pouco, preciso desfrutar um pouco de dias melhores. E enquanto você reflete sobre isso, outro desafio chega, e talvez muito maior do que aquele que você acabou de vencer. Essa é uma experiência universal. Esse é um drama da vida humana. Viver em meio a lutas, desafios, e quando pensamos que vamos respirar, surge um outro ainda pior para nós enfrentarmos. Esse não é um privilégio meu e seu nessa geração em que vivemos. Esse é um drama da humanidade. O texto que eu acabei de ler com vocês começa com a expressão depois destas coisas. Não é assim? Que coisas eram essas? O Abraão sabia muito bem o que era ter uma vida cheia de conflitos, marcada por desafios. O Abraão já havia passado por uma luta interminável de situações, promessas que haviam sido adiadas, passou por lutas durante a sua peregrinação, tomaram a mulher dele por mais de 2 vezes, teve que se afastar do seu filho Ismael, lutas intermináveis. E parece que agora, no momento em que ele já aparentemente tinha resolvido todas essas circunstâncias conflituosas, não apenas no âmbito familiar, mas também social, quando agora parecia que ele desfrutaria de um tempo bom com o seu filho Isaque, o filho da promessa, Deus lhe chama com um desafio incomparavelmente maior do que todos aqueles pelos quais ele havia passado. É óbvio que nós entendemos a diferença entre tentação e provação. O apóstolo Tiago já nos ensinou isso na sua carta. Ele fala que Deus não tenta aos seus filhos. A tentação, ela surge, ela tem a sua raiz em um coração pecaminoso. E em última instância, ela é fruto de pecado. Então nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos, por aquilo que o nosso coração intencionalmente almeja e que não tem relação direta com o que Deus aprova. Tentação é isso. O diabo já nos ensinou como que ela surge quando ele tentou o nosso Senhor lá no deserto. Lembram-se com os argumentos, ou quais foram os argumentos que ele usou para tentar convencer o nosso Senhor de fazer a vontade dele. Já a provação é um recurso didático nas mãos de Deus, porque ela tem uma intenção boa, diferente da tentação, que quer colocar algo diante de nós, intencionalmente para que caiamos e sejamos destruídos. A provação, por outro lado, ela tem um propósito bom. Deus quer que por meio de algumas circunstâncias na vida, nós possamos crescer, amadurecer e desenvolver a nossa fé. Por isso que o texto é muito claro, dizendo que depois dessas coisas, Deus põe Abraão à prova. De princípio, nessa história, nós já podemos viver convencidos e ler o restante dela convencidos de que tudo que vai vir depois dessa frase tem um propósito bom. Mas é difícil quando Deus pronuncia o conteúdo dessa prova. Parece algo drástico, não é verdade? Parece que não combina muito com o caráter de Deus. E então, nós precisamos olhar agora para essa história
tentando entender o que Deus queria ainda tirar de Abraão, ou o que Deus queria produzir na vida do Abraão, que ainda não havia sido produzido por meio das outras provações, por meio das quais ele já havia passado. O que o Abraão ainda não tinha aprendido, que precisava aprender, e Deus entendeu que esta prova seria adequada para ensiná-lo. O título do nosso sermão nesta noite é A Jornada Ainda Não Terminou. O Abraão precisava ter isso em mente, a caminhada dele com o Senhor, a vida dele com o Senhor, o aprendizado dele com o Senhor, não havia chegado ao fim. Era isso que Deus queria ensiná-lo. Agora, o que Deus, para chegar nesse ponto final, de ter um Abraão maduro, o que Deus ainda queria ensinar a ele. E eu quero mostrar, basicamente, alguns pontos que essa história nos ajuda a responder essa pergunta. E depois nós vamos relacionar isso com a nossa vida. Se talvez nós também não estamos passando por experiências muito próximas daquilo que o Abraão passou. E talvez seja também a necessidade do nosso coração nesta noite. Primeira coisa que o nosso Deus queria ensinar a Abraão é que ele precisava ter a sua fé ainda mais purificada, porque Deus não aceita um coração dividido. Guarda isso. Deus não aceita um coração dividido. Com Deus, ou nós nos relacionamos de maneira integral, um coração inteiro, uma disposição inteiramente voltada para Ele, ou não adianta vir até Ele com o que sobra da nossa vida. Lembram-se da orientação em Deuteronômio, como é que Deus quer que o amemos? Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Tudo isso está levando-nos a entender a inteireza que deve ter a nossa própria disposição nesse aspecto da adoração. É na área sentimental, emocional, física, material, em todos os aspectos. Deus não aceita um coração, Senhor, hoje eu estou disposto nessa área. Querem ver como que isso se torna mais claro nessa história? O Isaac era fruto da promessa de Deus para o Abraão, não foi? O Abraão não tinha implorado diante de Deus por um herdeiro. Deus que foi até ele e lhe fez uma promessa. E Deus cumpriu com essa promessa e entregou a ele o filho, que agora, diante de tudo que Deus falou, esse filho ocupa um lugar muito importante no coração de Abraão. O lugar que ele ocupa não diz respeito apenas a afetos que um pai tem para com seu filho. As implicações na relação do Abraão com Isaac são muito mais profundas, porque diz respeito a futuro, diz respeito a uma nação que seria fruto desse menino. Até a própria salvação do Abraão parecia depender do êxito da vida desse menino. O que sugere aqui é que não seria difícil o coração do Abraão se envolver em um processo de idolatria funcional. E o João Calvino já nos ajudou a entender isso, quando disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sabe por quê? Porque nós somos especialistas
em tomar coisas boas da parte de Deus e torná-las em objeto de adoração. Às vezes nós pensamos que idolatria é simplesmente praticada por pessoas que se prostram diante de uma imagem de escultura e presta culto a ela. Na verdade, esta expressão nada mais é do que um ícone. Porque a adoração verdadeira reside no coração. É no coração que nós tomamos as decisões mais importantes, é no coração que nós decidimos amar, é no coração que nós nos devotamos. Portanto, a idolatria é algo que normalmente não se nota a um primeiro olhar, a não ser que você vá fundo e entenda o que ela está provocando no coração do indivíduo. Nesse sentido, nós encontramos um pai que recebeu um filho humanamente impossível de ser recebido. E porque foi uma promessa de Deus, ele veio a existir. E então, como eu disse a vocês agora, ele se torna o objeto de uma esperança. Imagina vocês, como que o Abraão não cuidava daquele menino. Ele fez de tudo, se você volta no contexto, ele faz de tudo para preservar o Isaac intocável. Até mesmo a maneira como ele afasta o Ismael, que não era coisa de... Daquela forma um pai não faz com o filho. E ele está mostrando que existe algo muito mais forte nesse coração, com relação a esse menino. Nós somos especialistas em tomar esses privilégios de Deus e amá-los mais do que devemos. E a devotar-nos a Ele como não deveríamos. Nós fazemos isso com filhos, é verdade. Mas a gente faz com outras coisas também. A gente faz com o trabalho. A gente faz com a carreira. A gente faz isso com um namorado, uma namorada. A gente faz isso com o cônjuge. Tudo isso é coisa boa da parte de Deus, não é? São bênçãos. Até o ponto em que elas não se tornam o objeto último da nossa alegria, da nossa felicidade e da nossa esperança. Vocês estão entendendo aonde é que Deus está indo, ou em que Ele está tocando? Por que que Deus se aproxima do Abraão? Por que que não pede outras coisas? Por que que Ele pede esse menino? E Ele diz, eu quero que você tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e o ofereça a mim. Deus não faz rodeios, Ele vai no ponto daquilo que Abraão mais amava. E o teste aqui reside justamente na certeza de aferir se Abraão realmente ama mais esse menino do que o Senhor. Na mente de Deus nunca esteve o propósito de derramar o sangue do Isaac num altar. Deus nunca quis isso. A batalha, a maior batalha não era para matar o Isaac. A maior batalha era para matar a falsa segurança que o Isaac representava para o Abraão. É por isso que nós entendemos que Deus não deseja simplesmente ter filhos obedientes. Ele quer ter filhos cujo coração seja totalmente dele. E isso exige purificação.
É justamente por isso que nós entendemos que a jornada do Abraão ainda não havia terminado, porque ele precisaria demonstrar se ele tinha esperança de futuro no Isaque ou em Deus. Em quem ele estava fundamentando a esperança de que a sua descendência seria grande? Era no Deus da promessa ou no objeto dessa promessa? Quem dominava o coração do Abraão? A promessa de Deus ou o resultado dela? Deus está ajudando o Abraão a não se envolver em um processo de idolatria funcional. Deus está libertando Abraão de não adorar a nada e nem a ninguém mais do que a ele, ainda que seja o próprio filho. Deixa eu insistir um pouco mais nessa história de filho, aqui nesse ponto. Eu tenho ajudado muitos pais com relação à esperança que eles depositam nos filhos, e talvez você seja um pai que ora muito pelos seus filhos. Nós sonhamos em ver os nossos filhos assim, né? Eu vejo aqui crianças que estão sendo conduzidas, cuidadas na igreja. Depois você olha o ministério de mídia aqui na igreja, isso eu tenho notado, ele basicamente é sustentado e é formado por adolescentes na igreja. Aí você vê jovens aqui à frente, nos conduzindo no momento de adoração. E talvez há muitos pais que anseiam ver os seus filhos integrados nessas atividades na igreja. E oram por isso. E muitos pais sofrem, entram em um processo de depressão profunda quando essas expectativas não são atendidas, não são alcançadas. E sabe qual é um ponto crítico nesse tipo de esperança? É que muitas vezes nós fundamentamos o que esperamos apenas na performance, apenas no que aparece, apenas no que pode ser visto. E sabe por que muitas vezes nós fazemos isso? Porque nós também somos ladrões de glória. Nem sempre a gente quer que Deus receba a glória quando os nossos filhos são elogiados. Sabe o que a gente quer? Uau, que pai você é. Uau, que mãe você é. Que educação boa você deu ao seu filho. Como você é fenomenal. Me ensine, me ajude. No fundo e no fundo, nós queremos roubar para nós a glória que só pertence a Deus. E sabe como que isso complica ainda mais? Nós nos preocupamos muito mais com o êxito social, acadêmico dos nossos filhos e cobramos eles assim. Nós cobramos para que tenham boas notas na escola, nós cobramos para que eles sejam exitosos na vida social, nós cobramos que eles cresçam. Mas nem sempre a gente pergunta o que eles aprenderam na escola dominical. Nem sempre a gente insiste para que eles estejam. Nem sempre oramos com eles e por eles. Tem alguma coisa errada nesse tipo de esperança ou não? Tem alguma coisa errada. Nós fundamentamos esperança no estereótipo, no que pode ser visto e notado. E isso tem uma relação direta com a idolatria. E era disso que Deus estava, nisso que Deus estava trabalhando no coração do Abraão, para que ele não colocasse no filho esperança última, senão na promessa de Deus. Os meus filhos são do Senhor. A minha primeira preocupação com eles é de que eles realmente entendam que a vida só vale a pena ser vivida se for com Jesus
sendo dono do nosso coração. Se os meus filhos aprenderem a amar o Senhor sobre todas as coisas, o que o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou eu creio nisso, ou eu não creio. Eu não posso inverter essas prioridades. Eu não posso querer que as demais coisas sejam acrescentadas antes que o reino de Deus na vida dos meus filhos. Por que a jornada do Abraão não tinha terminado? Porque ele precisava aprender isso. Deus estava insistindo com ele para que aprendesse isso. E não tornasse o seu filho uma bênção em um objeto de adoração. Mas ainda há algo a mais que nós podemos aprender do que Deus queria ensinar a Abraão. E nos versículos 5 a 10, nós encontramos uma outra parte dessa narrativa. Essa não parecia ser uma caminhada feliz, cheia de bons assuntos. Para mim aqui, tinha como que um silêncio sepulcral, enquanto eles caminhavam. O que o Abraão teria para ficar conversando com esse menino? A cada momento que ele olhava para ele, viria na sua mente o que Deus exigiu que ele fizesse com o menino. O silêncio tomava conta de todo esse momento. O Abraão chega em um ponto em que ele vê o local. Depois de 3 dias caminhando, ele vê o local de longe. E ele toma uma decisão. A primeira decisão é chamar os servos que o acompanhavam e disse: vocês vão ficar aqui com o jumento. Talvez o Abraão quisesse livrar essas pessoas de serem testemunhas do que ele faria lá em cima, porque seria algo terrível de alguém ver. Um pai sacrificar o próprio filho. Talvez o Abraão quisesse poupar esses servos de não testemunharem aquela cena terrível, que ele não teria prazer de fazer. Não sabemos a razão. O que sabemos é com base na sua segunda declaração: esperem aqui porque eu vou com o rapaz lá em cima, eu vou com Isaac lá, depois de adorar a Deus, nós voltaremos. Espera aí, Isaac, o Abraão, mas você está indo para sacrificar o seu filho. Como é que vocês vão voltar? O autor aos Hebreus nos ajudou a entender isso. O inspirado autor da carta aos Hebreus nos ajudou a interpretar essa frase aqui do Abraão. Porque ele diz lá no capítulo 11, versículo 19: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. O que o Abraão tinha na sua cabeça? E aqui o coração dele já está nesse processo de purificação. Agora, para confiar, a atenção dele já não está mais no Isaque, a atenção dele agora está em Deus. E aqui entra uma das doutrinas mais lindas das Escrituras, a doutrina da providência de Deus. O Deus providente, que é também um Deus provedor. Ele vai prover sempre aquilo que nós necessitamos. O Abraão entendeu o seguinte: ele era inteligente. Foi Deus que me prometeu esse menino, não é? É uma questão de lógica. Deus me prometeu, ponto A. Deus concretizou a promessa, ponto B. Um ponto C, Deus está me pedindo que Ele me entregou, Ele está pedindo de volta. Logo, esse pedido de Deus não pode invalidar ponto A e nem ponto B.
a morte do Isaac, a possibilidade de Isaac morrer, não poderia invalidar a promessa de Deus e a concretização dela. É uma questão de lógica. E ele entendeu isso. A nossa fé também tem um aspecto lógico. A gente pode pensar. Deus me prometeu e ele não é como eu, que desiste das coisas. Ele não desiste, ele tem um plano perfeito. Então, se ele disse que era do Isaac que viria a minha descendência, não foi do Ismael e de nenhum outro, era do Isaac, então vai ter que ser desse menino. Tem que ser dele, não tem outro jeito. Mas Deus está me pedindo, não importa, aí já é um problema de Deus. Deus vai resolver isso. Entendem que agora a mente do Abraão já não está mais dependente da própria pessoa do Isaac, ela está fixada e voltada para Deus. E ele segue a caminhada assim. Ele coloca a madeira sobre o Isaac. Vamos, meu filho, vamos subir esse morro agora. Você leva a madeira. Aqui já existe um prenúncio do nosso Cristo, que levaria sobre os seus ombros o madeiro, a cruz, para ser sacrificado. E o Isaac é esse prenúncio do que Deus faria lá no futuro. E aqui o Abraão seguindo com o seu filho, construindo essa história. A narrativa segue nesse ritmo detalhista do que vai acontecendo. O Abraão tem nas suas mãos o fogo e a faca dispostas para executar o plano de Deus, ou o pedido de Deus. Agora, o Isaac também não era um menino bobo. O Isaac também era atento. E talvez diante de todo aquele silêncio da caminhada, ele quebra o silêncio, talvez para tentar ajudar o pai. Eu acho que meu pai pode ter se esquecido de algum detalhe, não está tudo certo o que nós temos aqui, eu vou ajudá-lo. Ô papai, você não esqueceu de nada não? A gente tem tudo aqui que precisa. Temos a lenha, temos o fogo, temos a faca, mas a gente não tem o principal. Onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Meus irmãos, essa pergunta não foi apenas do Isaac, essa pergunta é de toda a humanidade. Nós sempre estivemos em busca do cordeiro que nos representaria no sacrifício, o cordeiro que nos libertaria da morte. O Isaac faz essa pergunta e o Abraão responde ela apenas parcialmente, porque na verdade ele não tinha como respondê-la. Ele confia na provisão de Deus. E como ele responde? Deus proverá para si o sacrifício. Meu filho, não se preocupe, eu não esqueci não, mas esse sacrifício é para Deus, e Deus vai providenciar o próprio sacrifício. Quem responde essa pergunta do Isaac de maneira concreta é o João Batista, quando está batizando as pessoas no Rio Jordão, e Jesus se aproxima, o que ele fala? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Isaac perguntou, onde é que está o Cordeiro? Depois de 2000 anos, a resposta vem. O Cordeiro para o sacrifício, o nosso Senhor Jesus. Porém, nessa história, Deus ainda queria ensinar ao Abraão que a confiança dele não poderia estar em recursos, em pessoas, em nada que ele pudesse tocar. A confiança dele deveria estar na provisão de Deus. Ele deveria confiar inteiramente. Deus vai prover o que nós necessitamos. E essa doutrina nos exorta todos os dias.
porque diante das nossas necessidades, sejam elas pequenas ou grandes, nós pronunciamos sempre isso: Deus proverá. Olha, os boletos parece que estão maiores do que o salário no final do mês. Deus vai prover. Mas sabe qual que é o problema? No mesmo momento que nós pronunciamos Deus proverá, a nossa mente fica inquieta, desconfiando. E eu não confio de verdade que essa provisão vem. Eu não estou dizendo que a gente tem que simplesmente cruzar os braços e esperar que caia do céu como foi o maná. Em alguns momentos isso pode acontecer, tá? Em alguns momentos, ainda que você queira fazer algo, você não vai conseguir. E Deus vai te envergonhar, dizendo: está vendo? Não é por causa da tua força, não é por causa do teu trabalho, não é por causa da tua inteligência, você vai receber do jeito que eu quero, para você entender que eu é que te dou o que você precisa. Não é você que conquista. Não é você que tem poder para isso. Sou eu quem te sustenta. Não é assim que o salmista fala, que aos amados do Senhor, Ele os alimenta, Ele cuida, até enquanto estão dormindo? Muitas vezes, ou em muitas situações da vida, nós deixamos de confiar nessa provisão de Deus, para querer sermos os provedores de tudo aquilo que nós mesmos precisamos. Sabe por que isso? O mesmo ponto que eu falei no início. Porque nós somos ladrões de glória. Você não quer receber nada de ninguém, sabe por quê? Porque no final você quer dizer: a minha mão conquistou. Você quer dizer: eu mereço. Eu trabalhei por isso, eu batalhei por isso, eu mereço isso. Você não merece nada. Nem eu, nem você. Tudo é graça de Deus para nós. E o quanto mais cedo a gente aprender, é melhor. O Abraão precisava confiar na provisão de Deus. E Deus o ajuda nesse sentido. Por fim, há uma última situação que eu quero destacar no texto bíblico. O Abraão demonstra que está realmente disposto. Ele chega no monte, a partir do versículo 11, vem essa terceira parte da narrativa. Chega no local, ele não tem nenhum rodeio, ele vai direto ao ponto, ele arma o altar, ele coloca o filho sobre a lenha, ele pega a faca, ele ergue as mãos, armado com essa faca, para dar um golpe mortal. E é nesse exato momento, no limite da obediência, Senhor, não dava para ter sido antes? Senhor que conhece o meu coração, sabe que eu faria isso, precisava fazer com que eu levantasse a mão mesmo. É no limite da obediência que Deus fala: pode parar, Abraão. O teste acabou. Você já mostrou que o seu coração agora repousa totalmente em Deus. É o próprio Deus dizendo a ele: agora eu sei que você teme a Deus. Não é que Deus não soubesse, não é uma informação nova. É que ele precisa que o Abraão escute isso. Você realmente me ama mais do que qualquer outra coisa. O Isaac continuaria vivo, mas ele não ocuparia mais o lugar errado no coração do Abraão. Ele agora é o filho da promessa, mas a confiança de Abraão repousa totalmente no Senhor. E agora vem o momento mais marcante dessa história, porque o Abraão cria na provisão de Deus, e anunciou ao seu filho,
E agora, a ideia aqui, quando diz que ele levantou os olhos, talvez você já teve a experiência de estar olhando para algo sem perceber do que se tratava. E de repente parece que num estalar de dedos você, é isso que está ali na minha frente. A ideia era essa, que o cordeiro já estava lá, já estava providenciado naquele local. O cordeiro já estava ali com os chifres presos nos arbustos. Mas o Abraão só se deu conta disso no momento certo. No momento em que ele tinha que tomar o cordeiro e colocar no altar. Essa é uma experiência fantástica. Porque esse aqui, substituto, esse é o anúncio do Evangelho para nós. O cordeiro que nos substitui no sacrifício. É o sacrifício no lugar do pecador. A justiça de Deus sendo satisfeita pela sua própria misericórdia. A dor que estaria no altar, agora é transformada em glória. E o Abraão vai oferecer esse sacrifício com alegria. E qual é o nome que ele dá para aquele lugar? O Senhor proverá. Note que o verbo não está no presente. O Senhor proveu o que eu necessitei aqui agora. Ele colocou no futuro. E por que ele coloca o verbo no futuro? Porque isso, na língua hebraica, tem um sentido extraordinário. É algo que Deus vai fazer continuamente. É isso que está na cabeça do Abraão. O Deus que providenciou algo para mim hoje, vai continuar providenciando até o final. E sabe qual é a coisa linda aqui? Depois de alguns séculos, nesse mesmo local, sabe o que Deus providenciou? Todos os recursos para que o Salomão construísse o templo. E no templo Deus era adorado, sacrifícios eram realizados, a esperança em Deus era alimentada, nesse mesmo local. E sabe o que aconteceu muito tempo depois, na mesma região onde o templo fora construído? O nosso Redentor subiu nesse mesmo monte, com um madeiro nas suas costas, e lá no topo desse monte, ele foi sacrificado, de uma vez por todas, pelos nossos pecados. O que o Abraão falou naquele dia, o Senhor proverá, Deus cumpriu, através do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus providenciou para o que nós tínhamos real necessidade. A nossa maior necessidade foi suprida quando Cristo se entregou na cruz do Calvário. Deus providenciou. O Deus da providência nos alcançou através do seu Filho Jesus. O Filho amado, único, tal como ele havia dito a Abraão. Agora ele entrega o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer por você e por mim também. Portanto, a jornada do Abraão não tinha terminado. E não se iluda pensando que a sua, em algum momento, você já cresceu o que deveria ter crescido, que você já é um cristão maduro o suficiente, agora precisa dar o seu lugar para outras pessoas. Às vezes eu converso com alguns irmãos que já estão com as suas canas e falam assim comigo: pastor, agora é a hora de dar lugar para os mais novos e tudo. Né? Eu falo: não, irmão. Sua jornada não acabou ainda não. Enquanto você respirar, Deus estará te usando e especialmente trabalhando no seu coração. Porque você é uma obra interminável até que Cristo venha. O apóstolo Paulo disse isso. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Descanso para a alma, nós já temos em Jesus. Agora o descanso de atividades, essas que realmente nos afadigam,
Isso só na eternidade. Tá bom? Entenderam isso? Entenderam a mensagem agora, o que eu estou falando para vocês? É trabalhar, é obra diante do Senhor, é servir uns aos outros, é demonstrar amor através de serviço, é integrar-se com o reino de Deus, é não ser apenas um telespectador, é ser alguém que participa, que está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Se você tiver essa disposição no coração, não importam as circunstâncias pelas quais vocês passem, o Senhor estará ao lado. O Jesus que disse que estaria ao nosso lado todos os dias, até a consumação dos séculos, vai mostrar a presença dele, dia após dia, em meio a situações difíceis, pelas quais nós passamos. Que tal a gente cantar essa música de novo? Vamos cantá-la outra vez? Vou pedir os nossos irmãos do Ministério de Música da Igreja, para que nos ajude, nos conduza. E enquanto a gente canta essa canção, queria que você refletisse sobre tudo isso, e que o seu coração fosse uma vez mais alimentado com a palavra de Deus, e você encorajado a servi-lo de fato e de verdade, entendendo que a sua jornada está se construindo nessa realidade. Vamos cantar. Se você puder ficar em pé.
quero orar por você. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos ama tanto e não desiste de insistir em cuidar desse nosso coração louco, que muitas vezes quer ficar iludido e encantado com as coisas que o Senhor nos dá. E muitas vezes damos a elas mais importância do que no Senhor, que é o nosso doador. Confessamos isso na tua presença e pedimos a tua misericórdia, para que o Senhor nos livre disso, nos livre de sermos idólatras. Que nessa semana, Senhor, o nosso coração seja purificado. Se porventura nós estamos amando mais as coisas que o Senhor nos deu do que o Senhor mesmo, que o Senhor nos ajude a vencer isso. Nos dê força, nos dê a sensibilidade para perceber, nos dê a humildade para confessar isso diante do Senhor. Ainda que muitas vezes nós pensemos que a nossa vida depende disso que nós estamos amando, ajuda-nos a confiar na tua provisão, que o Senhor vai cuidar de nós em toda e qualquer circunstância. E nós vamos poder orar, como o Abacuque já orou lá no passado, ainda que nos faltem as coisas mais necessárias para a nossa sobrevivência, ainda assim nos alegraremos no Senhor, porque o Senhor sempre vai cuidar do que nós necessitamos. Ajuda-nos a ver também, Senhor, a tua provisão que já está presente. O Senhor nos cerca com os teus benefícios, nos cerca com a tua bondade. Ajuda-nos a perceber tudo isso e ter um coração agradecido e disposto a te amar e te servir com toda a nossa vida. Obrigado mais uma vez, Senhor, por essa palavra tua. Obrigado pelo exemplo do nosso irmão Abraão. Obrigado porque o Senhor nos corrige, porque nos ama. E agora eu peço que o Senhor nos ajude nas mudanças que são necessárias, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho bendito, e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus, esteja com vocês, e com toda a família de Deus espalhada sobre a terra, amém e amém. Podem tomar assento e eu peço um minutinho da atenção de vocês. O nosso irmão Wellington tem avisos importantes para transmitir-lhes. Queridos, alguns avisos relacionados aos trabalhos semanais. A oficina Dorcas vai estar retornando terça-feira às 13h30, né, Nair? As irmãs, né, que são do projeto possam estar atentas, né, para retornar à oficina Dorcas. Terça-feira, a Rebeca está anunciando aqui que vai ter o ensaio do coral, né, Rebeca? Às 19 horas, e está precisando de cantores, tá? Aqueles que, né, são aptos para a música, que venham, tá, para o coral. Os outros trabalhos normais, quarta-feira o estudo bíblico às 19 horas. O senhor vai estar aqui ainda, né? Eu acho que é. Isso. Pastor Manuel vai estar aqui na quarta-feira trazendo o estudo bíblico. E na sexta, a reunião de oração às 19 horas. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Por gentileza, pastor, o senhor pode ir à porta cumprimentar os irmãos, tá? Obrigado. E tem um cafezinho também, tá? Que é momento ali de bater um papo ali e descontrair um pouco, tá bom? Deus abençoe.